Não pediram seu documento. Perguntaram por que ele estava perto da cabine. E isso bastou. Uma frase, um olhar torto, e de repente o homem responsável por pilotar o avião foi tratado como um estranho que entrou pela porta errada. Não havia nada de incomum no capitão Langston Briggs naquela manhã. Seu uniforme estava impecável, as asas firmemente presas no peito. Sua mala rolava em silêncio atrás dele enquanto atravessava o terminal C do aeroporto de Dallas-Fort Worth, com o passo firme de quem já enfrentou prazos, tempestades e longas horas no céu. Na mão esquerda, um diário de bordo preto. Na direita, o estojo metálico com seu fone e a programação do dia. Ele estava escalado para pilotar o voo 282 da Horizon Air, direto para Seattle, decolando às 7h40. Ele já tinha feito essa rota tantas vezes que havia perdido a conta. Langston nunca foi chamativo. Nunca precisou ser. Aos 48 anos não se envolvia em conversa fiada nas salas da tripulação. Não colecionava prêmios ou placas. Ele acreditava em chegar cedo, revisar tudo 2 vezes e confiar mais no silêncio do que em discursos. Mas naquela manhã, o ar mudou no momento em que ele chegou ao portão 34B. As comissárias de bordo já estavam lá. Os passageiros começavam a chegar. Langston caminhou em direção à entrada da ponte de embarque, onde uma jovem com um colete da Horizon estava no balcão. Ele assentiu com a cabeça e ergueu o crachá preso ao cinto. "Com licença", disse ela rapidamente, se adiantando. "Essa área é restrita à tripulação autorizada." Langston parou. Mostrou o crachá. "Eu sou da tripulação", respondeu com calma. Ela piscou. Olhou ele de cima a baixo. Depois olhou de novo, mas devagar, como se tentasse fazer uma conta que não fechava. "Desculpe", disse ela. "O senhor é da manutenção?" Langston não se abalou. Ele já estava acostumado a ter que recalibrar expectativas. "Não, senhora", disse ele, com uma voz grave, moldada por anos de voo. "Eu sou o capitão." O silêncio que veio a seguir foi longo o bastante para ser desconfortável. Então ela riu, nervosa. "Acho que a tripulação já embarcou." "Já sim", respondeu ele. "E eu sou quem vai pilotar a aeronave." Ela o encarou. Depois olhou para o crachá. Depois para a tela do computador. 1 segundo. Outro. Langston ficou parado, sem nenhum sinal de irritação. Não precisava se explicar. O crachá exibia claramente Briggs, Langston J. O logotipo da companhia aérea, a designação de capitão, o nível de senioridade. Ainda assim, ela acionou o microfone preso ao ombro. "Mason, preciso de um supervisor no portão 34B. Possível problema com identificação da tripulação." Langston ouviu, mas não disse nada. Ela olhou para ele novamente, tentando manter a expressão neutra. "Só aguarde um momento, por favor." Ele assentiu com um único movimento. Ele não ia levantar a voz. Não ia perguntar se ela já tinha cometido esse erro antes. Não ia lembrar que tinha mais horas de voo registradas do que muitos ali tinham de idade. Ele simplesmente ficou ali, a um passo da porta pela qual ele tinha todo o direito de passar. Uma comissária jovem, Cassie, apareceu na ponte de embarque. "Capitão Briggs", ela chamou com leveza. Langston virou levemente e assentiu. A agente congelou. Cassie franziu a testa. "Estamos prontos para o pré-voo. Só falta o senhor." Langston não olhou para a agente. Não sorriu. Não disse nada. Deu um passo à frente até que ela instintivamente se colocou no caminho. "Espere, senhor. Até confirmarmos..." "Confirmar o quê?" perguntou Cassie confusa. Mais um silêncio. Mais longo desta vez. Um homem alto de camisa polo cinza e uma prancheta nas mãos se aproximou. "Mason, supervisor de portão", disse, forçando um sorriso.
Podemos conversar um instante, capitão? Langston o seguiu sem hesitar. Eles se afastaram alguns passos. Os passageiros começavam a se aglomerar, observando de canto de olho aquela cena desconfortável. Disseram que há uma inconsistência, disse Mason. Langston entregou o crachá e a licença. Mason olhou os documentos. Sua mandíbula travou. Ele conhecia aquele nome. Todos no sistema conheciam. Langston Briggs não era um capitão qualquer. Fazia parte do Conselho Consultivo de Operações de Voo. Aparecia nos vídeos internos da Horizon sobre segurança de voo. Era o piloto que outros pilotos citavam, e Mason percebeu que estavam a um passo de cometer um erro que não se pode desfazer. Ele assentiu lentamente. Tudo certo por aqui. Langston pegou o crachá de volta, sem alterar a expressão. Mason sinalizou para a agente, que se afastou corando. Langston não olhou para ela. Apenas assentiu para Cassie e caminhou pela ponte de embarque. Dentro da cabine, o copiloto, um novato chamado Jared, se levantou imediatamente. Capitão Briggs, é uma honra, senhor. Langston deu meio sorriso. Vamos voar. Mas lá fora, as engrenagens já estavam em movimento. Um erro cometido com a pessoa errada pode parecer pequeno, a não ser que essa pessoa tenha acesso direto a todos os níveis acima de você. Cassie enviou uma mensagem para a escala. Jared mandou um recado para um colega do despacho. E Mason pegou o telefone e ligou para alguém que ele não pretendia incomodar antes das 8 horas. Langston ajustou o assento, checou os comandos, fez a checklist de cabeça. Ele não precisava falar para que todos começassem a ouvir. Langston Briggs nem sempre carregou asas no peito. Muito antes de comandar Boeings e voos Red-Eye, ele se apoiava numa cerca enferrujada perto de uma pista de pouso de terra batida em Killeen, Texas, observando aviões agrícolas girarem preguiçosamente sobre campos de alfafa. Ele tinha apenas 11 anos. O barulho do motor soava como uma tosse misturada com trovão, mas para ele, aquilo era liberdade. Ele costumava contar quantos segundos os aviões levavam para decolar. Chegava em casa e desenhava trens de pouso no verso de recibos de mercado com uma caneta esferográfica velha. Sua mãe achava que era uma fase. Seu pai sabia que era destino. James Briggs era mecânico de caminhões, mãos sempre sujas de graxa e uma fé silenciosa em tudo que o mundo dizia ser impossível. Deixe ele sonhar alto, dizia ele, porque a vida vai tentar sussurrar para ele desistir. Langston entrou para a Força Aérea assim que pôde. Nunca faltou a um treino no simulador. Nunca reclamou quando outros eram promovidos primeiro, mesmo sendo menos preparados. Quando finalmente conquistou suas asas, aos 24 anos, não comemorou com champanhe. Voltou para casa, entregou o certificado ao pai e disse: "Você estava certo. O exército ensinou Langston a voar, mas a vida ensinou a aterrissar em silêncio. Houve momentos, muitos, em que o confundiram com o pessoal da manutenção, com segurança, com carregador de malas. Certa vez, um comandante na Alemanha perguntou se ele estava fazendo uma entrega momentos antes de Langston entrar na cabine e se apresentar como o novo comandante do esquadrão. Mas esses olhares, eles já não doíam. Não porque pararam, mas porque ele aprendeu a não deixar que definissem quem ele era. Ele acumulou milhares de horas de voo em 7 modelos diferentes de aeronaves. Após uma década de serviço, deixou a Força Aérea, ingressou na Horizon Air e nunca olhou para trás. Ele não perseguiu o título de capitão. O título o alcançou. Sua reputação cresceu não por gritar mais alto, mas porque ninguém atravessava uma célula de tempestade a 10 mil metros com mais elegância. Ele era confiável, respeitado, mas apenas por quem se dava o trabalho de olhar além da superfície. De volta ao portão 34B,
Os sussurros haviam mudado. Tori, a agente do portão, continuava digitando, fingindo seguir um procedimento que não existia. Seus dedos pairavam sobre o teclado hesitantes. Ela já tinha visto o nome. Langston Briggs, capitão, instrutor, membro do conselho executivo se ele era da manutenção. Cassie havia voltado ao galley da cabine com o rosto tenso. Mason, o supervisor, desligava o telefone após falar com a central de operações. Ele não disse o que ouviu, mas o olhar em seu rosto dizia tudo. Eles tinham pisado feio. Não por quem Langston era, mas pelo que significava ninguém tê-lo reconhecido. Na cabine, Langston estava imóvel. Jared, o copiloto, mal respirava. Olhava para ele, absorvendo algo que nenhum manual de voo ensina. Ali atrás, as comissárias cochichavam. Alguma coisa tinha mudado, porque agora aquilo não era mais um simples mal-entendido. Era um espelho. O incidente ainda não havia vazado, mas dentro da companhia ele já se espalhava. 2 comissárias enviaram mensagens discretas. Outra sinalizou o problema no app interno da companhia com a anotação: acesso à cabine questionado sem justificativa. Portão 34B. Não foi barulhento, foi sutil, mas Langston sabia há muito tempo que as coisas ditas em silêncio viajam mais rápido quando são verdade. O voo ainda estava dentro do horário. O pessoal de pista não sabia de nada. Os passageiros embarcavam devagar, acomodando cafés e bagagens de mão. Tori não conseguia encarar ninguém. Digitava anotações que mais tarde deletaria. 30 andares acima, em uma torre administrativa da Horizon Air, um celular vibrava na mesa de Rennie Chambers, diretora de operações de voo. Ela sorveu o café, atendeu. Ouviu por 12 segundos. Disse apenas 2 palavras. Resolva isso. Ela sabia quem era Langston. Todo mundo naquela empresa sabia. Ele havia treinado 5 dos seus melhores comandantes, coordenado a reestruturação dos protocolos de emergência. Ele era, de muitas formas, o padrão a ser seguido. E ela sabia, na hora, o que provavelmente havia acontecido. Porque ela já tinha ouvido essa história antes, e sempre começava do mesmo jeito. Na cabine, Jared se virou. Capitão, o senhor deseja anunciar o voo? Langston assentiu. Pegou o microfone. Bom dia, senhores passageiros. Aqui é o capitão Langston Briggs. Esperamos um voo tranquilo hoje, pouco menos de 3 horas até Seattle. Agradecemos pela paciência enquanto finalizamos os preparativos. Partiremos em breve. A voz era calma, precisa, inabalável. Na sala de embarque, uma passageira que vira toda a cena inicial abria o e-mail. Escrevia para o atendimento da Horizon. O comandante foi tratado de forma diferente hoje porque ele não tem o perfil tradicional de vocês. Cassie apareceu na cabine. Estamos prontos para fechar a porta, capitão. Disse. Depois hesitou. E, com todo respeito, aquilo que aconteceu lá fora não deveria ter acontecido. Langston não respondeu de imediato. Ficou olhando para a frente. Então disse. Não é a primeira vez. Ela assentiu. Mas mesmo assim, ele sorriu, pequeno. Obrigado, Cassie. Vamos voar. Mas dentro dele, algo se movia. Não era raiva. Não era constrangimento. Era memória. Não desse momento, mas de um muito mais antigo. Um momento que estava prestes a voltar à tona. As mãos de Langston seguravam os comandos do avião como há 25 anos. Firmes, sem tensão. Lá fora, a pista seguia tranquila. Lá dentro, ainda havia algo no ar, como a pressão que antecede a tempestade. Mas sua mente não estava ali. Estava em 2006, em algum lugar sobre Kandahar. Uma tempestade de areia derrubara a visibilidade a zero e a torre de controle ficou muda no meio da transmissão. Langston voava às cegas, transportando 3 soldados feridos e 2 médicos. No banco ao lado, um tenente jovem,
branco, nervoso, ainda não forjado pelos céus. Langston assumiu os controles e pousou sem visibilidade, usando apenas o instinto, a memória do terreno e uma calma que vinha de outro lugar. Depois o tenente ficou em silêncio por 5 minutos, até que murmurou: Senhor, eu não sabia que era possível fazer aquilo. Langston apenas sorriu. Era possível, sim. Você só não sabia quem estava no comando. Essa era a história da sua vida. Não ser definido pelo que lhe faltava, mas ser ignorado por tudo que ele carregava. De volta ao presente, as portas estavam fechadas. Cassie deu o último sinal positivo. Langston olhou para Jared e assentiu. Vamos. A aeronave começou a recuar. Os motores ganharam vida. No saguão, passageiros esperando outros voos cochichavam. 2 funcionários da Horizon trocavam olhares discretos atrás do balcão. Tinham ouvido algo no rádio, algo incomum. Tori, a agente de portão, digitava com os olhos fixos na tela, mas suas mãos tremiam. Logo antes da porta se fechar, Mason havia se aproximado e sussurrado. Você sabe quem era ele, né? Ela não sabia, não na hora em que o impediu de passar, nem quando perguntou se ele era da manutenção, nem quando chamou reforço. Mas agora ela sabia. Ela descobriu que Langston Briggs havia sido destaque na última campanha interna de segurança da companhia, que era fundador da iniciativa Horizon para a Equidade no Voo, que treinou mais de 300 pilotos e liderou os programas que abriram espaço para pessoas como ela na aviação. Agora, ela sabia que não duvidou apenas de um homem. Ela duvidou de um símbolo, e símbolos têm ecos longos. Lá no alto, o voo 282 cortava o céu com suavidade. Langston comandava com a mesma firmeza de sempre. Comunicação mínima, olhar atento aos instrumentos, pequenas correções feitas com precisão quase invisível. Jared o observava discretamente. Havia voado com ele apenas uma vez, em seu voo de avaliação no ano anterior. Naquela ocasião, Langston não disse quase nada durante o pouso. Depois deixou uma única frase. Aterrize como você quer ser lembrado. Na poltrona 3C, uma passageira digitava no celular. Seu marido trabalhava no setor de comunicação corporativa da Horizon. A mensagem dizia: só para você saber, a empresa acabou de impedir um piloto negro de entrar na cabine. Muita gente viu. Ainda está calmo, mas não vai continuar assim por muito tempo. Ela não postou nas redes. Ainda não. Mas o assunto já estava se espalhando. Langston olhava os dados do painel. Tudo normal. Mas dentro dele algo se remexia. Não por causa do que havia acabado de acontecer, mas por causa de todos os episódios anteriores. Os pequenos, os constantes, aqueles que não deixam marcas visíveis, mas se acumulam por dentro. Langston tinha 27 anos quando, pela primeira vez, alguém lhe perguntou, com seriedade, se ele estava acompanhando o verdadeiro piloto. Tinha 32 anos quando um passageiro recusou-se a acreditar que ele era o comandante e exigiu falar com o capitão de verdade. Aos 39, participou de um painel sobre liderança na aviação e foi apresentado como um exemplo inspirador. Não como colega, não como autoridade, apenas um exemplo. E aos 48, uma agente chamou segurança antes mesmo de perguntar seu nome. Mas Langston nunca colecionou esses episódios como mágoa. Ele os registrava como se fossem previsão do tempo. Padrões, alertas, tendências. Porque se você deixar que o céu dite seu teto, você nunca vai voar tão alto quanto foi feito para voar. Cassie entrou discretamente na cabine com 2 cafés. Achei que um deles poderia te ajudar, disse ela estendendo o copo. Langston pegou. Obrigado. Jared se inclinou levemente para Cassie. Ele é sempre assim? Cassie sorriu. Sempre. Mas não confunda silêncio com fraqueza. Eles se voltaram para a frente. Langston não reagiu.
Ou talvez tenha ouvido, mas não respondeu. Ele estava ocupado voando o avião, e mais do que isso, voando acima daquele momento. Lá embaixo, o sistema começava a se mover. O despacho interno enviou um relatório. Renee Chambers, a diretora, fez uma ligação direta para o RH. Foi registrada uma nota oficial no log do portão: protocolo violado, credencial da tripulação questionada sem justificativa. Quando o voo 282 pousasse, uma reunião já estaria marcada. Não disciplinar, ainda, mas de revisão de cultura organizacional. Porque Langston não ligou para ninguém, não reclamou, não fez escândalo, mas outras pessoas fizeram. O copiloto, a chefe de cabine, 2 passageiros, 3 e-mails, um grupo de mensagens internas. É assim que a mudança começa agora. Nem sempre com gritos, às vezes com um silêncio que ecoa mais alto que qualquer protesto. Seattle parecia prateada à vista do céu. Nuvens baixas, a névoa envolvendo os prédios como se escondesse o dia. Langston guiou o voo 282 na descida com a mesma calma de sempre. Sem solavancos, sem hesitação, sem atraso. Quando as rodas tocaram a pista de SeaTac, ninguém aplaudiu. Ninguém nunca aplaude em voos matinais. Mas Langston não precisava de aplausos. Ele precisava que o pouso falasse por si. Ele taxiou até o portão 14, motores desligados. Cassie se inclinou e disse em voz baixa: "Belo voo, capitão!" Langston apenas assentiu. Atrás dele, Jared já digitava em seu tablet. Não era apenas o relatório de voo. Era um memorando sobre o que aconteceu no portão, sobre o que ele viu. Não apenas o erro, mas o jeito como Langston não reagiu. Porque aquilo falou mais alto do que qualquer indignação. Ele entendeu ali que poder nem sempre é quem fala mais alto. Às vezes, é quem se cala quando poderia derrubar tudo com uma só palavra. Langston se levantou devagar, pegou seu estojo de fone, ajustou o colarinho no reflexo do vidro do cockpit. Seu rosto estava calmo, mas por dentro uma tempestade havia passado. Não uma violenta, uma conhecida. Cassie perguntou: "Quer que eu te acompanhe na saída?" Langston negou com a cabeça. "Está tudo bem." Ele caminhou pela ponte de desembarque. Ar frio, luz suave. Passou por um supervisor de solo parado com uma prancheta. O homem se ajeitou. "Capitão Briggs, senhor." Langston apenas assentiu e seguiu em frente. Na esteira de bagagens, ele não esperou mala alguma. Levava apenas o que precisava: um porta-terno preto, uma bolsa de mão, e a certeza de que, mais uma vez, ele atravessou uma turbulência que não estava no radar. 3 dias depois, em Dallas, uma reunião foi marcada. Sem anúncios, sem nota à imprensa, sem hashtags. Mas no 9º andar da sede da Horizon Air, 8 diretores assistiam às imagens da câmera de segurança, liam o relatório interno com o título Portão 34B, acesso impedido ao comandante. Eles viram quando a agente questionou segurança. Assistiram Langston parado, sem confronto, sem levantar a voz. E todos sabiam. Aquilo não era sobre erro. Era sobre visão limitada. Tori, a agente, não foi demitida. Langston não pediu nada. Nem uma retratação. Mas ela foi realocada. Inscrita num treinamento de inclusão e protocolo. Colocada sob orientação de um gerente sênior com histórico em situações parecidas. Um dos diretores perguntou: "O capitão Briggs fez alguma denúncia formal?" A representante de RH respondeu: "Nenhuma." Mas outras 4 pessoas falaram por ele. Silêncio. Então, Renee Chambers, a diretora de operações de voo, disse: "Deveríamos convidá-lo para falar." Com a imprensa? Alguém perguntou. Ela balançou a cabeça. "Não, com a gente." Langston recusou o convite, não por mágoa, mas porque não acreditava em discursos que não precisavam ser feitos. Ele respondeu apenas com uma mensagem:
via assistente. Vocês já sabem o que precisa ser dito. Eu disse em silêncio. Semanas se passaram. Dentro da Horizon, a história virou quase lenda. Novos contratados ouviam falar do Momento Briggs. Comissários cochichavam sobre ele nas salas de descanso, e uma nova frase apareceu nas apresentações da equipe. Avalie competência, não aparência. Mudança sutil, mas permanente. Langston ainda fez 2 voos. Depois tirou 4 dias de folga. Voltou para o Texas, para casa. Seu pai já não estava, mas sua mãe, Della, ainda morava na mesma casinha perto da velha pista de terra. Ela o esperava na varanda de avental, secando as mãos no mesmo pano de prato de sempre. Está com fome? Perguntou. Langston sorriu. Sempre. Mais tarde, com chá gelado e peixe frito na mesa, ela olhou para ele com calma. O que está pesando aí dentro? Ele não entrou em detalhes. Apenas disse, às vezes olham para mim e veem tudo errado. Ela não piscou. E o que você faz quando isso acontece? Langston olhou pela janela, para a cerca velha ao longe. Eu continuo voando. No aeroporto de Seattle, uma jovem piloto, apenas 26 anos, se preparava para seu primeiro voo solo. Ao entrar na cabine, ela viu uma moldura discreta logo abaixo da lista de verificação. Tinha sido colocada ali por Jared, o copiloto. A frase dizia, aterrize como você quer ser lembrado. Captain Ellie Briggs. Ela leu 2 vezes. Eu sorriu, porque alguns nomes não precisam de barulho para fazer história, só precisam de céu aberto.